Fala moçada, beleza? Meninos, hoje vamos trabalhar pirâmide, tá? É o sólido que está faltando, né? Nós já trabalhamos prismas, trabalhamos cilindro, cone, esfera. Eu deixei por último, não é à toa, né? É o sólido que às vezes você tem um pouco mais de dificuldade, mas vocês vão ver que tem alguns segredinhos nessa aula que eu quero te contar agora. Meninos, ó, primeiro detalhe, tá aqui, ó. Classificação de pirâmide. São três. A pirâmide ela pode ser oblíqua, a pirâmide ela pode ser reta e a pirâmide ela pode ser regular. Você lembra de prismas? Se as arestas laterais são perpendiculares à base, o prisma ele é reto. Se as arestas laterais são inclinadas em relação à base, o prisma ele é oblíquo. Agora, se o prisma for reto e a base for um polígono regular, ele é chamado de prisma regular. Tudo bem? A pirâmide, vocês vão ver que a classificação está ligada à projeção da sua altura. Então aqui, ó. Quando que a pirâmide vai ser chamada de oblíqua? É quando você projeta a altura, ó, projeta a altura. Olha lá. Quando você projeta a altura, a projeção da altura não vai acontecer no centro da base. Beleza? Agora, olha a pirâmide reta. Adriano, quando que uma pirâmide vai ser considerada reta? Quando você projeta a altura e a projeção da altura acontecer no centro da base. Então, vamos de novo? Se a projeção da altura acontecer fora do centro da base, essa pirâmide é considerada oblíqua. Se a projeção da altura acontecer no centro da base, a pirâmide é considerada reta. Irregular. Ó, depois você anota. Pirâmide regular é uma pirâmide reta em que a base é um polígono irregular. Então aqui, ó, além da projeção da altura acontecer no centro, ó, a projeção da altura está no centro da base. Então essa pirâmide é uma pirâmide reta. Além disso, a base é um polígono regular. A base aqui, ó, vai ser um quadrado, ó. Isso aqui é uma pirâmide quadrangular. O que significa isso? A base é um quadrilátero. Aqui é uma pirâmide quadrangular, ó. O que significa isso? A base é um quadrilátero. Pode ser um retângulo, pode ser um losango. Agora, pirâmide quadrangular regular. Opa! Qual que é o quadrilátero regular? O quadrilátero regular é o quadrado. Outra coisa que eu falei no prisma, prestar atenção. Nós temos a mania de achar que quando você usa a expressão regular, significa que todas as arestas são iguais, congruentes. Não. Quando eu falo que é regular, a base é um polirregular. Então, ó, todas as arestas da base vão ser iguais. Agora, isso não significa que é igual à aresta lateral, gente. Ó, aqui você tem, nós chamamos de aresta lateral. Aqui é a aresta da base. Pirâmide regular, eu estou afirmando que a base é um polirregular, então todas as arestas da base vão ser iguais. Isso não significa que a aresta lateral tem que ser igual à aresta da base. Adriano, mas isso pode acontecer? Pode, o exercício vai te contar. Considerando que todas as arestas da pirâmide quadrangular e regular são iguais. Aí eu te conta, tá? Mas quando ele fala regular, você tem que lembrar da base. A base é um polirregular. Tudo bem, gente? Beleza? E lógico, né, gente? Se eu falar que todas as arestas são iguais, vocês vão reparar que a face vai ser um triângulo equilátero. E isso se ele te falar que todas as arestas são iguais. Tudo bem? Beleza até aí? Tranquilo? Mas muito bem. Meninos, o segundo tópico é a parte das superfícies planas de uma pirâmide regular. Eu vou escrever regular, mas assim como eu fiz com os prismas, vocês vão reparar o seguinte, apesar de eu escrever regular, vocês vão perceber que eu vou comentar da pirâmide oblíqua, da pirâmide reta e da pirâmide regular. Tá aqui, ó. Segundo tópico de pirâmide. Ó. Superfícies
planas de uma pirâmide regular. Tá lá, não sabe? Eu vou fazer aqui um prisma quadrangular regular, tá aqui, meninos, ó. Eu falei prisma, né, gente? Eu vou fazer uma pirâmide. Aqui, ó. Tá lá. Essa pirâmide aqui é uma pirâmide quadrangular regular. Tá lá, ó. Eu sei que todas as arestas da base vão ser iguais, né? Apesar, gente, deixa eu colocar esse vértice mais ali no meio, né? Ó, deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Não ficou muito legal no desenho, não. Ó. Agora sim, dá uma olhada. Queridos, aqui, ó. Se a pirâmide ela é regular, a base é um polígono regular. No caso aqui é uma pirâmide quadrangular regular, a base é um quadrado. E a projeção da altura, gente, ó. A projeção aqui da altura, com certeza, ela vai acontecer no centro da base. Tá lá, ó. Beleza? Isso aqui, você tem a altura da pirâmide. Lembrando que a altura da pirâmide é o segmento que liga o vértice da pirâmide à base. Tá legal? Perfeito, gente. Vamos nessa. A primeira superfície plana é o que eu chamo de área da base, né? E aí vocês vão lembrar o seguinte. O tal da área da base igual ao prisma depende do polígono da base, né, gente? Se a base for um trapézio, como é que você calcula a área de um trapézio? Se a base for um quadrado, como é que você calcula a área de um quadrado? Se a base for um retângulo, como é que você calcula a área de um retângulo? Se a base for um triângulo equilátero, como é que você calcula a área de um triângulo equilátero? Então, novamente, a área da base aqui, eu vou até colocar aqui, ó. Primeira superfície plana é o tal da área da base. Certo? Então, ó, lembrar que no caso da área da base, ó, eu vou escrever o mesmo que eu escrevi lá no prisma, ó. A área da base depende do polígono da base. Vocês entenderam isso? Gente, aí independe se ela é regular ou não, né? Se a base for um retângulo, a pirâmide não é regular. Se a base for um trapézio, a pirâmide não é regular. Independentemente de ser oblíqua, né? A pirâmide pode ser oblíqua e a base ser um trapézio. A pirâmide pode ser oblíqua e a base pode ser um quadrado. Lembra que regular, quando eu falo pirâmide regular, além da base ser um polígono regular, a projeção da altura tem que acontecer no centro, tá? Mas, enfim, a área da base depende do polígono da base. Perfeito? Massa. Agora, vem cá, meninos. Olha só. A aula passada, lembra, nós trabalhamos a apótema? Nós trabalhamos dois segmentos. Primeiro segmento que sai do centro do polígono até o ponto médio um dos lados. Você lembra que isso é o raio da circunferência inscrita, eu chamo de apótema. E depois eu trabalhei o segmento que sai do centro até um dos vértices do polígono regular. Isso é o raio da circunferência circunscrita, que nós chamamos de raio do polígono, tudo bem? Então vem cá, ó. Tracei a altura, sai do vértice perpendicular aqui ao centro da base. Mesmo porque essa pirâmide é uma pirâmide regular, então a projeção da altura vai estar no centro. Meninos, o que vai do centro até o ponto médio? O que vai do centro
até o ponto médio de um dos lados. Meninos, eu vou chamar isso aqui de M. Ó, M é o meu apótema da base. Meninos, esse apótema da base, ó, vamos recordar? Lembra? Se for a base um quadrado, igual essa figura, o apótema da base é a metade do lado. Lembra do triângulo equilátero? Se for um triângulo equilátero a base, o apótema da base é 1/3 da altura. E se a base for um hexágono regular, Adriano, quem que é o apótema da base? O apótema da base é a própria altura do triângulo equilátero, tá bom? Então, esse apótema da base é justamente o raio da circunferência inscrita do polígono. Beleza? Queridos, outro elemento que nós vamos trabalhar muito com ele é aqui, ó, é o que nós chamamos de altura da face. E aí, por favor, cuidado para você não confundir a altura da pirâmide com a altura da face. Beleza? A altura da face, quando o polígono for regular, ele também é chamado de apótema da pirâmide. Apótema da pirâmide. Meninos, eu chamei o apótema da base de M, eu vou chamar o apótema da pirâmide de M'. Gente, aí, denominações, né? São representações que você pode escolher. Tem gente que chama aqui de AB, apótema da base, e aqui de AP, apótema da pirâmide. Eu chamo de M e M', tá? Esse é o apótema da base, esse é o apótema da pirâmide. Lembra que o apótema da pirâmide nada mais é do que a altura da face. E lembra que no prisma, todas as faces laterais são paralelogramas, lembra disso? Ou é um paralelogramo, ou é um quadrado, ou é um retângulo. Como é que você calcula a área da face de um prisma? Base vezes altura. Agora reparem que todas as faces laterais de uma pirâmide é um triângulo. Como é que você calcula a área da face de uma pirâmide? É a aresta da base vezes a altura da face dividido por 2. É a área de um triângulo. Perfeito? Esse apótema da pirâmide também pode ser chamado de geratriz da pirâmide. Se você falar em geratriz da pirâmide, ele está fazendo referência também ao apótema da pirâmide. Geratriz da pirâmide, apótema da pirâmide, altura da face. Tudo bem, gente? Beleza? De boa? Agora, meninos, ó, um detalhezinho que eu não vou utilizar agora, mas vale a pena a gente dar uma revisada já. Lembra que eu falei que do centro do polígono até o ponto médio dos lados é o apótema da base. Aí não esquece a aula passada que eu falei para vocês que, ó, do centro do polígono até um dos vértices do polígono. Lembra? Isso aqui é o raio da circunferência circunscrita. Isso é o raio do polígono. Beleza? Então, do centro até o ponto médio, você tem um apótema da base, que é o raio da inscrita. Do centro até um dos vértices do polígono, você tem o raio do polígono, que é o raio da circunferência circunscrita. Tá bom? Beleza. Meninos, deixa eu apagar aqui. Ó. Aqui eu já sei que é o apótema da pirâmide, né? Tá aqui, ó. Nós chamamos de M'. Aqui embaixo você tem o apótema da base. Deixa eu apagar. Vamos para a nossa próxima superfície plana, que é a área lateral. Aqui, gente, ó. Segunda superfície plana. A área lateral. Tá lá. A área lateral é o AL. Beleza? Meninos, é o seguinte. Primeiro, eu estou falando de uma pirâmide regular. Se eu estou falando de uma pirâmide regular,
A base é um polígono regular, né? Olha lá, ó. A e A. E a aresta lateral, ó. L e L. Então, se é uma pirâmide regular, percebam que as arestas da base são congruentes e as arestas laterais também são congruentes. Conclusão. Se a pirâmide é regular, moçada, aqui, ó, deixa eu destacar. Todas as faces da pirâmide são congruentes. Aqui, ó. Todas as faces vão ser iguais. Detalhezinho que vale a pena também chamar a atenção, aqui não é L e L, não é um triângulo isósceles. Ó, altura, ó. A altura com certeza vai dividir a base aqui em duas partes iguais, né? Lembra disso. Tá, mas enfim, aqui. A área lateral não é a área de todas as faces laterais? Se a pirâmide for regular, Adriano, como é que você calcula essa área lateral? Você vai calcular a área de uma face e vai multiplicar pela quantidade de faces, já que todas as faces são congruentes, iguais. Então vai ser N vezes a área de cada face. Lembrando que esse N, que é o número de faces laterais, ele é sempre igual ao número de arestas da base. Se a pirâmide é quadrangular, tem 4 faces laterais. Se a pirâmide é triangular, tem 3 faces laterais. Se a pirâmide é hexagonal, você tem 6 faces laterais. Adriane, como é que você calcula a área da face de uma pirâmide? Lembra prisma? A área da face de um prisma é sempre base vezes altura. Lembra que a área da face de um prisma é sempre um paralelogramo, né? Ou é um paralelogramo, ou um retângulo, ou um quadrado. Base vezes altura. Pirâmide. Gente, a área da face é a área de um triângulo. E como é que você calcula a área desse triângulo? Base, que é a aresta da base, vezes a altura, que é a altura da face, é o apótolo da pirâmide, dividido por 2. Então aqui, ó, para você calcular a área de cada face, você vai pegar a aresta da base, a altura da face, que é o apótema da pirâmide, dividido por 2. Beleza? Cuidado para você não confundir a altura aqui, ó, a altura da pirâmide com a altura da face. Certo? A altura da face é maior, né, gente? É a hipotenusa, né? Beleza? Tranquilo? Massa. Mas, Adriano, e se a pirâmide não for regular? Meninos, aí é a mesma ideia do prisma, lembra? Quando o prisma era regular, se eu pedir a área lateral, infelizmente eu vou ter que calcular face por face. A pirâmide também. A pirâmide vai dar um pouco mais de trabalho, por exemplo, ó, só para você entender. Vamos supor que você tem aqui uma pirâmide reta. Ela não é regular. Se ela é reta, a projeção da altura, ó, vai estar no centro. Sei lá, vamos supor que aqui essa altura é 10. A base é um retângulo, 8 e 6, tá? Então é uma pirâmide reta, porque a projeção da altura está no centro, né? A projeção da altura ocorre no centro, né? E não é regular porque a base não é um quadrado, a base não é um polirregular, a base é um retângulo. Retângulo não é um polirregular. Beleza? Adriano, eu quero a área lateral. E aí? Mas, gente, vai dar um pouco mais de trabalho, né? Por quê? Porque aqui, como todas as faces são iguais, você vai calcular um apótema da pirâmide, uma altura da face. Ali não. Ali você vai ter que vir, ó. A altura aqui não é 10. Olha lá. Quanto que é isso? Metade de 8. É quanto? 4. Opa! Então, quanto que vale a altura dessa face aqui, ó? Olha lá, vou chamar de H1. Olha lá. Se você aplica Pitágoras aqui, você vai encontrar o H1, que é a altura dessa face. Aí você vai fazer base vezes a altura, dividido por 2, multiplica por 2, porque essas duas faces são iguais. Mais, ó, 10, daqui até aqui, na metade, 3, aí aqui você vai ter a altura dessa face aqui da frente, vou chamar de H2. Olha lá, gente, ó. Se você aplica Pitágoras, 10, 3, aplica Pitágoras, você encontra a altura dessa face da frente.
que é a mesma da de trás. Então você calcula a área dessa face, multiplica por 2. Calcula a área dessa face, multiplica por 2. Adriano, pode acontecer de eu ter que calcular 4 alturas? Pode, né, gente? Vai que a pirâmide é oblíqua, todas as faces são diferentes. Mais raro, né, gente? O mais comum, quando não for regular, é uma pirâmide reta. Mas, enfim, deixa eu te falar um negócio. Pediu a área lateral, eu preciso da área de todas as faces. E a face de uma pirâmide é sempre o triângulo, que é base vezes a altura da face dividido por 2. Fechou? Massa. E por último, ó, a última superfície plana, ó, a área total, né? A área total. Lembra que cilindro e prisma, faces situadas em planos paralelos e congruentes, né? Então você vai ter a área lateral e 2 bases. Pirâmide e cone, só os que têm um vértice comum, né? Ó, pirâmide e cone tem uma única base? Então, certeza. A área total da pirâmide vai ser a área lateral, que são as faces laterais, mais a área da base. Lógico, gente, eu falei isso em todos os sólidos. Cuidado com o enunciado, com o comando da questão, né? Ah, Adriana, desconsiderou uma face. Pronto, vai lá e tira. Ah, uma face é aberta, ou a base não conta. Entendeu? Então você tira. Beleza? Tá tranquilo? Mesmo? Tá aí. Queridos, vamos aproveitar a mesma figura, vamos falar de volume? Falei da área da base, na verdade, falei dos elementos de uma pirâmide, falei da área da base, falei da área lateral, falei da área total, volume. Deixa eu apagar aqui, ó. Tira aqui superfícies planas, vou manter a mesma figura, para não precisar fazer uma outra, ó. Tá aqui, meninos. Deixa eu escrever aqui, ó. Meninos, volume de uma pirâmide. Cilindro e prismas. Bases paralelas e congruentes. Como é que você calcula o volume? Área da base vezes a altura. Cone e pirâmide. Olha lá, uma única base, um vértice comum. Só do que tem a ponta, né? Olha lá, gente. O volume da pirâmide vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Ou a área da base vezes a altura sobre 3, como queiram. Agora, gente, ó, detalhe. Lembra cilindro e cone? Se o cilindro e o cone têm a mesma base e a mesma altura, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Prisma e pirâmide. Prisma e pirâmide. Se os dois têm a mesma base e a mesma altura, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Volume do prisma é a área da base vezes a altura, volume da pirâmide é 1/3. Precisa ter a mesma base, precisa ter a mesma altura, tá? Tudo bem, gente? Certeza quanto a isso? Massa? Eu vou então agora finalizar, gente, com a parte que eu acho a principal da aula. Inclusive eu vou até escrever ali, ó, segredos de uma pirâmide. A grande dificuldade que vocês vão ter em pirâmide, meninos, não vai ser calcular volume, guardar a forma de volume, guardar a forma de área lateral, guardar a forma de área total, classificar a pirâmide, não vai ser. A dificuldade que vocês vão ter em pirâmide por isso que muitos de vocês consideram mais difícil, é encontrar os elementos para você, de repente, calcular o volume, encontrar um elemento para você calcular a área lateral. E esses elementos que geralmente você precisa encontrar na pirâmide, você vai fazer a aplicação do Pitágoras. Então eu quero te apresentar 3 triângulos básicos que você precisa lembrar. Adriano, existem outros triângulos que eu posso formar na pirâmide? Sim, mas esses 3 você não pode esquecer. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui, ó. Presta atenção nessa parte final, hein, gente? E sempre
qualquer questãozinha envolvendo pirâmide, tá lendo a questão? Vai já pensando em qual elemento você precisa para calcular o volume, para calcular a área na lateral, para calcular a área total, para você já encontrar o triângulo, o retângulo certo para você aplicar o Pitágoras. Ó, ó como é que eu vou escrever, ó. Segredos de uma pirâmide. Aqui, gente, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui. Aqui, moçada, ó, é uma pirâmide regular, tá? Pirâmide quadrangular regular. A, L, aresta da base, aresta lateral. Beleza? Ó, vamos nessa. Primeiro triângulo. Gente, esse é o básico, esse é o basicão, esse você precisa lembrar. Ó, primeiro triângulo importante da pirâmide. O que é isso? Olha lá. Aperta. Aqui, ó, você tem a altura. O que vai do centro até o ponto médio de um dos lados? Você tem o apótema da base. E aqui, meninos, ó, você tem a altura da face, o apótema da pirâmide, tá lá. Esse é o básico, tá? Esse não tem jeito, né? Segundo triângulo. Se a pirâmide é regular ou reta, a aresta lateral aqui, gente, ó, não são iguais. Isso aqui não é um triângulo isósceles. A altura divide o lado oposto ao meio. Então aqui, A sobre 2, A sobre 2. Então tá lá, ó. O segundo triângulo tá aqui de vermelho, ó. Você tem a altura da face, metade da aresta da base e a aresta lateral. E por último, meninos, terceiro, e esse terceiro muitas vezes é salvador nas questões. Ó, aqui de laranja, ó, você tem a altura. Meninos, o que vai do centro até um dos vértices? Do centro até um dos vértices é o raio do polígono. É o raio da circunferência circunscrita. E aqui você tem a aresta lateral. Tá lá, ó. Lembrando, a apótema da base e o raio da circunscrita depende do polígono. Se é um quadrado, se é um triângulo equilátero, se é hexagonal. Dá uma revisada na última aula nossa de apótema. Tá bom? Meninos, ó, grande abraço. Vai fazer o exercício, te mando a lista. Semana que vem eu faço correção. Beijos.